Em nosso estudo de hoje, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E Emmanuel comenta na lição 151 do livro Pão Nosso: ninguém se retira. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores então numerosos penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina e longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos: também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento, contudo não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de todas as espécies, sem dúvida respeitáveis, pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passa de meros expositores de palavras transitórias com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. A gente pega esse texto do Emmanuel, a gente consegue até entender, de certa maneira, que a gente fica durante um tempo aprendendo a conviver com um determinado grupo que constitui aquele grupo que a gente chama de a nossa geração. E a nossa geração tem alguns costumes, algumas palavras, algumas maneiras de estar se relacionando. E a gente, quando vai conhecer o Evangelho do Cristo, e principalmente o trabalho, a responsabilidade que traz, não só da reforma íntima, mas também do trabalho, que são os dois, são duas cordas aí que estão sempre juntas, a reforma íntima e o trabalho no bem. Vamos botar assim, para fazer um resumo bem grande. Quando a gente começa a conhecer, a gente vai ver coisas que são, vamos dizer assim, impactantes com relação ao comportamento da geração. E coisas que a pessoa, para começar a fazer, ela tem que ter uma certa coragem, sim. Porque toda a sua geração está tendo esse tipo de comportamento. Vou dar um exemplo. Toda a nossa geração tem o costume de, quando vai se confraternizar com qualquer coisa, utiliza substâncias que entorpecem o seu corpo. E quando eu falo de entorpecer o corpo, as pessoas pensam logo nas drogas, mas eu estou falando comidas muito engorduradas, alimentos muito doces, enfim, tudo. A gente vai para uma festa para ficar entorpecendo o organismo, de maneira que está provado aí, que as pessoas que, por ofício do trabalho, essas pessoas que estão aí, autoridades, que se veem compelidos a participar com muita frequência de solenidades que são servidos alimentos, eles vão comprometendo a saúde deles mesmos. Então você está acostumado a fazer aquilo ali, e de repente o Cristo te convida a essa reforma íntima, você começar a olhar a vida futura. Primeiro que a maioria de nós tem dificuldade no início de enxergar o que seja a vida do lado espiritual. Eu consigo enxergar aqui, o escritório que eu estou aqui agora, meu piano aqui na minha frente, o lugar que eu estou sentado, eu consigo enxergar muito bem isso aqui. Mas para a gente enxergar o que vai vir pela frente, a gente utiliza os livros, as leituras, e a gente fica aqui criando as telas mentais, imaginando como é que vai ser daqui a pouco, quando a gente estiver do outro lado. Mas conforme você começa a estudar e experimentar e sentir os efeitos daquilo que você está fazendo, aí a coisa começa a mudar de uma maneira que eu posso falar que, por experiência pessoal, que a minha experiência pessoal é muito pequenininha, e eu ainda me enquadro muito nesse estudo que o Emmanuel fez aí hoje, que foi o motivo da leitura de hoje. Me enquadro muito nele. Mas naquilo que eu consegui entender, naquilo que eu consegui alcançar e me adaptar, eu não consigo hoje me imaginar longe das atividades. Ela passa a fazer parte da sua vida mesmo. Tem um monte de coisa ainda que eu precisava, de certa maneira, abandonar, mas também eu respeitando aqui
o meu limite também, respeitando a etapa evolutiva em que eu me encontro, eu falo, não, eu ainda não abro mão desse ou daquele comportamento, não abro mão ainda dele. Mesmo sabendo que a gente vai encontrar coisas muito boas lá para frente. Eu gosto que dar exemplos para não ficar parecendo, né, uma coisa que o pessoal ficar imaginando como... Eu sou músico da noite, então na noite eu ainda gosto desse ambiente de ir para um lugar onde as pessoas ficam a semana inteira trabalhando, sofrendo com todas as situações e de repente pega aquele momento para ir assistir você tocar e relaxar um pouco. Eu gosto desse tipo de ambiente, mas eu espero, num futuro, eu poder trocar também esse tipo de ambiente por um albergue, por estar cuidando de uma pessoa que precisa, enfim, por estar fazendo uma coisa que não seja profissional e que não seja remunerada também. Fazer uma coisa de coração que a gente sabe que é pelo bem das pessoas. Então, é nisso que eu estou querendo dizer, para não ficar nenhum mal entendido aí, né, alguma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer? A gente leva tempo até a gente se adaptar. Então, por isso que é comum, igual o Emmanuel falou, muita gente, inclusive ele fala no final aqui, né, filósofos, cientistas, reformadores, que são até respeitáveis, mas na verdade não passam de meros expositores de palavras transitórias. A gente vai encontrar, sim, na gente muita coisa com relação a isso. Quando a gente está falando da vida espiritual, a gente está falando de uma coisa que é eterna. A gente está falando de uma preocupação que vai ser preocupação nossa daqui para o final da nossa formação aí, enquanto espírito imortal mesmo, que a gente ainda está parecendo que é um processo de formação ainda. A gente ainda está muito voltado para a matéria. Você vê que até mesmo no meio espírita tem muita gente que tem uma dificuldade de entender e reconhecer que ele é um espírito. Ainda liga o corpo o tempo todo. Esse corpo não é meu, esse corpo está sendo usado aqui, emprestado, mas eu sou espírito, a pessoa não tem essa compreensão. Quando a gente fala de coisas eternas, a gente não está falando mais de coisas transitórias. A gente vai encontrar músicas maravilhosas, poesias maravilhosas, cientistas, como ele diz aqui, né, trazendo coisas, mas tudo coisa transitória que ainda não está preocupado ainda com o que vai acontecer no mundo espiritual e com a reforma íntima de cada um, com os propósitos do cristianismo. A verdade é essa. A gente entende que isso é um processo natural, mas Emmanuel vem chamar a atenção aqui para a gente, já na época de Cristo, até o próprio Pedro, né, nessa passagem de João, ele fala, vem cá, Senhor, para quem iremos nós? É você que tem a palavra da vida eterna. Eu vou fazer o que agora? Depois que eu conheci a palavra da vida eterna, o que o Senhor quer que eu faça? Não tem outra alternativa para quem já conheceu essa palavra do que ficar aqui acompanhando. E realmente é isso, é um convite que tem uma coisa que é quase irresistível. Teve o ano de 2014, eu me lembro bem disso, nós fizemos uma viagem, né, um grupo lá de trabalhadores do Centro Espírita Leopoldo Machado. E essa viagem ela durou 2 semanas. Na primeira semana houve sim uma diversão, né? Embora em todos os horários de trabalho a gente parava todo mundo e fazia uma prece de lá de onde a gente estava envolvendo o trabalho aqui. Mas ainda teve diversão. Na segunda semana eu falei, não, peraí, a minha vida não tem mais sentido se eu não estiver lá na obra social, se eu não estiver acompanhando o trabalho de elaboração de quentinha para entregar um morador de rua, se eu não estiver envolvido com a visita que a gente faz às pessoas idosas que não pode ir ao centro, se eu não estiver envolvido com o trabalho da cesta básica, não tem mais sentido, gente. É uma coisa impressionante, porque você começa a ver como é que o trabalho é um trabalho árduo, que é tudo que vai depender de doação das pessoas, né? É um trabalho árduo, você fica contando ali, né, trabalhando ali no limite muitas vezes, ou às vezes até tendo que se adaptar um pouquinho fora do limite, diminuir uma coisa daqui, dali, mas depois você vê a alegria das pessoas, você sente uma coisa que a gente não sabe explicar, que a gente sempre está convidando as pessoas, experimentem. Uma companheira lá de Nova Iguaçu uma vez falou assim, é a mesma sensação que às vezes alguma droga também joga na gente. A gente sente aquela sensação, acha tão bom que quer experimentar de novo. Quando começa a se entregar para esses trabalhos do bem, você sente uma sensação tão boa, fala, experimenta, depois você não vai conseguir sair dela. Mas tem gente que realmente, ó, como ele diz aqui, ó, muitas pessoas entraram quando viram a responsabilidade, não foi, peraí, eu prefiro, isso está muito além de mim ainda, eu prefiro ainda os prazeres da minha geração, né, os costumes aqui, e se afastam. E eles vão ter o tempo deles também. Me lembro até, para encerrar, que o próprio Emmanuel diz no livro Há 2000 anos, que Jesus falou para ele, vem comigo que você vai poupar séculos. Ele não foi e hoje está aí como
esse mensageiro para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.